Fala pessoal que assiste o meu canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve e deixa o like. Hoje eu vou falar para vocês sobre a forma certa de produzir conteúdo e alguns cuidados que você precisa ter, tá bom? Então já se inscreve e vamos pro vídeo. Bom pessoal, existe uma metodologia que ela é muito usada aqui no digital. Teoricamente ela seria a forma certa de você produzir uma audiência ali que seja extremamente engajada e extremamente confiante naquilo que você diz e naquilo que você fala, tá bom? Essa metodologia ela basicamente se sustenta em 3 pilares. O primeiro pilar é que você tem que ter uma missão maior do que você. Você tem que ter um propósito muito maior do que você e que muitas pessoas também queiram ir para esse propósito, queiram chegar até lá. Então vou usar aqui como exemplo um cara que ele quer ter um lifestyle de vida saudável, tá bom? Então, por exemplo, a missão de vida dele é levar saúde ao mundo aí, que é um nicho imenso que existe hoje dentro do digital. Então a missão do cara é levar essa vida saudável por aí, e é uma missão que sem dúvidas é muito maior que ele. O segundo pilar que existe é você tem que estar aos poucos se tornando essa pessoa que vai em direção a esse propósito. Então, tem que ter coerência naquilo que você faz, mostra nas redes sociais, que não necessariamente é o que você faz, e com a sua missão, o seu propósito que você está mostrando ali. Então, o cara, ele tem um lifestyle saudável, então se espera que ele mostre o dia a dia dele, como ele é saudável, como ele come coisas saudáveis, como ele tem um estilo de vida fitness ali, faz exercício, faz tudo. Então só disso aí já dá para pensar num monte de gente que fica fazendo esse estilo de conteúdo. E o terceiro conteúdo é que você tem que ter um inimigo comum. Tem que ter algo que você possa bater e que a galera bata junto com você nesse algo. Então o cara de vida saudável, por exemplo, ele basicamente vai bater nos industrializados, nas comidas não tão saudáveis que circulam por aí, que são péssimas escolhas. Esses 3 basicamente são os pilares mais usados e aí você estruturaria em cima o seu conteúdo. Óbvio que esse propósito pode mudar ao longo do tempo? Pode. O seu lifestyle pode mudar ao longo do tempo? Então, tipo, a forma como você está indo em direção a esse propósito pode mudar ao longo do tempo? Também pode. O inimigo comum também muda ao longo do tempo. Na verdade, esse é o que mais muda, porque ele não funciona muito você bater por muito tempo em algo. Você sempre tem que estar mudando, atualizando esse inimigo comum para estar atacando. E aí, basicamente, com essa estrutura, você tem uma audiência extremamente engajada. E por que que isso acontece? Bom, se a gente pensar, por exemplo, por que que isso acontece? Porque as pessoas querem ser como você. Então, ou elas querem ter o que você tem, ou elas querem ser o que você é, ou querem conquistar o que você conquistou, ou querem ir no caminho que você está indo. Então, por exemplo, por que que funciona muito esse mecanismo de audiência, de movimentação de audiência? Se você parar para pensar no poder que a Virginia tem, por exemplo, é um poder de audiência. Se ela hoje aparecer dizendo que está usando roupa tal da loja tal, vai esgotar essa roupa lá na loja. Por quê? Porque as pessoas querem ser como a Virginia é. Elas querem ter o que a Virginia tem. Elas não querem se parecer com a Virginia. Elas querem ser exatamente como ela é. Então elas querem usar as roupas que elas usam. O cara que tem uma vida saudável, quando ele fala o que ele come e onde ele come, as pessoas tendem a consumir por quê? Porque elas querem comer exatamente aquilo que aquele cidadão está comendo, para que elas possam ter, então, o físico que ele tem, por exemplo. Ou possa se assemelhar mais a ele. Não, ela quer ser exatamente aquilo que aquele cara é. Então, por isso que anúncios com grande ostentação funcionam muito. Porque as pessoas têm um desejo de ter exatamente aquelas coisas. Principalmente para mais jovens, por exemplo. Por isso que existem muitos anúncios espalhafatosos ali. O cara com Lamborghini, com Ferrari, com tudo. E as pessoas tendem a acreditar naquele cara pelo que ele tem e querem ter exatamente aquilo ali que o cara tem ou conquistou. E quer seguir exatamente o mesmo caminho. Porque ela acredita fielmente que aquele é o caminho que vai levar ela àquele objetivo. O que não é bem uma verdade, né? Muitas vezes a gente não consegue chegar onde aquelas pessoas chegaram, até porque muitas vezes aquelas pessoas nem têm aquelas coisas que elas mostram ter.
porque elas alugam, elas fazem uma série de coisas. Sim, o mundo da internet muitas vezes ele é uma mentira, tá certo? Você cria todo o cenário para mostrar tudo isso que eu mostrei para vocês dentro dessa estrutura e vai funcionar, porque as pessoas vão se movimentar. Mas tem um problema aí, que a gente cai num campo ético. Será que é ético fazer tudo isso? Mentir, fazer tudo para então conseguir vender curso, vender tudo? Bom, eu acho que não é ético. Eu atuo especialmente dentro de um nicho mais religioso e vejo que muita gente desse nicho também se perde dentro dessa estrutura, dentro desse personagem. Por quê? Porque nem sempre ter um inimigo comum é a melhor coisa que existe. Porque de repente a gente começa a atacar pessoas que estão fazendo um bem a muita gente e a gente começa a atacar só por atacar, para atrair pessoas que também querem atacar aquela pessoa. Especialmente, por exemplo, no nicho católico. Muita gente começou a atacar Frei Gilson, Hesed, Ítalo Marcilli e outros personagens, especialmente porque esses personagens representam algo que nós vamos chamar aqui de bolha católica, que não existe bolha católica nenhuma, que é só uma invenção de um tal inimigo comum que a gente precisa combater. Então a gente tem hoje um movimento que bate na extrema esquerda, que é no feminismo, é nas pautas progressistas e tudo mais, e do outro lado nós temos um movimento que bate no que seria chamado de extrema direita, que são as mulheres conservadoras que estão em casa, são abertas à vida, sem muita coisa. E aí fica nesse engalfinhamento de inimigo comum. Então eu ataco o Ítalo Marcilli para que eu atraia uma base de seguidor que também discorda daquela ideia que ele está dizendo e se engaje ali comigo, fica ali comigo. Só que tem um problema, porque uma coisa é eu atacar ideias, e ideias podem e devem ser atacadas, especialmente quando elas estiverem erradas. Outra coisa é eu atacar pessoas, porque atacar pessoas não é o ideal, porque você vai perder a caridade ali com aquela pessoa. Você vai tornar aquele um ataque de frente e pessoal, e isso não é o melhor caminho, porque você vai derrapar e vai faltar com caridade com aquela pessoa. Então, sempre é preferível que a gente ataque ideias. Então, como seria a forma mais ética de fazer isso? Eu pego uma ideia que circula e vou explicar por que eu discordo daquela ideia. Como, por exemplo, eu estou falando aqui a ideia do inimigo comum e por que eu discordo que você precisa ter um inimigo comum. Porque você vai derrapar em algum momento. É muito preferível que você tenha um círculo de coisas que você não concorda e você vai dizendo isso para sua audiência ao longo do tempo, mas sem necessariamente indicar alguém que faz aquele comportamento, ou bater em alguém que faz aquele tipo de coisa, ou reagir a vídeo daquelas pessoas errando, tudo mais, porque você também vai errar nesse caminho, você também vai machucar pessoas, e o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então a forma mais saudável é atacar ideias. Então, por exemplo, circula a ideologia do pelagianismo, por exemplo, eu vou lá e explico por que eu discordo do pelagianismo. Como eu estou falando aqui, por que eu discordo da técnica do inimigo comum? Por uma questão puramente ética. E eu não acho que é a melhor forma de fazer. E até porque é o seguinte, eu não acho que vale tudo pela audiência, vale tudo pelo engajamento. Eu acho que nós podemos sim ter um engajamento ok, honesto, e abrir mão de algumas ideias para não ter aquele engajamento que a gente não considera ético. Porque isso se chama personalidade. Fazer aquilo que você acredita, sem negociar seus valores. Não porque sua audiência está querendo X, Y, Z comportamentos, mas porque você acredita que isso é o certo, isso é o que você deve fazer. Por exemplo, lá no nosso projeto do Atos Podcast, nós já abrimos mãos de, enfim, discordar veementemente de inúmeras posições que existiram lá no meio católico. Porque a gente não achava e não acha ainda que é o melhor meio para se construir uma audiência. E com isso a gente perde muito? Sem dúvidas. A gente deixa de ter resultados extremamente expressivos que a gente poderia ter? Com certeza deixamos. Mas a gente não abre mão de negociar aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, a gente tem um princípio de ouro que é a gente sempre vai fazer com que a entrevista seja o melhor ambiente possível para aquele convidado e para que ele possa discorrer as melhores ideias que ele traz ali para conversar conosco, sem constranger ou sem defrontar, sem confrontar o convidado como se ele fosse um adversário ali a ser derrubado. Então a gente já trouxe pessoas que têm pensamentos que eu, por exemplo, Pedro,
discordo completamente da visão daquela pessoa. Mas eu fiz questão de fazer todas as perguntas que fossem possível para que aquela pessoa deixasse de forma mais clara possível aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, para que ela possa ter uma excelente entrevista. Porque eu não acredito que aquilo que eu discordo necessariamente seja aquilo que está errado. Então, e eu não acho que aquele é um ambiente para a gente fazer. Então a gente evita cortes extremamente polêmicos, pessoais da pessoa. Então, por exemplo, já teve vezes de convidados acabarem derrapando numa coisa ou outra, de doutrina, por exemplo, que tá lá na entrevista e a gente nunca vai fazer um corte sobre aquilo que ele derrapou só para constranger o cara. Por quê? Porque a gente quer preservar a integridade dele. Também já teve gente que estava indo por um caminho que a gente sabia que nossa audiência ia cair muito forte em cima dele pelo nosso estilo de audiência, que a gente mudou o rumo da entrevista e fez o cara ir por outro caminho para que ele não caísse naquele buraco que ele ia cair dentro da entrevista e acabasse recebendo inúmeras críticas ali da nossa audiência. Porque isso cai dentro de um campo ético do que a gente acredita ser certo. Lembrando que isso é o que a gente acredita, tá certo? Então a gente nunca vai por esses caminhos e acaba perdendo muito, acaba. Mas é o caminho mais indicado, porque no final do dia tá todo mundo tranquilo, com a cabeça tranquila, sabendo que fez aquilo que era certo e não atacou e não ofendeu ninguém. E aí o que eu mais vejo é justamente isso. As pessoas vão se tornando escravos da sua audiência. Vão então tendo que se adaptar o tempo todo à sua audiência, buscar novos inimigos comuns, porque essa sede nunca tem fim. O número caiu, eu tenho que fazer uma nova movimentação para aquele número subir de novo e buscar de novo e tudo mais. O número caiu, tenho que fazer uma nova movimentação para subir de novo. Então, meu perfil tá baixo, eu vou arranjar algum inimigo novo aqui, alguém para eu bater para o meu perfil subir de novo. Isso funciona muito, porque polêmica rende muito na internet. Mas tome muito cuidado para isso não ser a sua perdição dentro da internet. E daqui a pouco você ter várias portas fechadas ou se arrepender do caminho que você foi só porque você ficou nessa tara de ter um inimigo comum o tempo todo. É muito melhor você se concentrar em ter um propósito maior do que você, em seguir, fazer a sua vida, mostrar esse propósito que é maior que você, não necessariamente tendo que atacar alguém. Você perde essa parte, ou abre mão dela por muito tempo, ou se for fazer, só faça atacando ideias, se concentra nessas duas partes e ganha a sua parte do bolo ali que lhe cabe, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Isso é muito pouco falado dentro do marketing, mas eu acho extremamente importante falar para vocês, tá bom? Até a próxima, curte, comenta e compartilha. E um beijo no coração.